Imagina que você vive em um futuro onde a sociedade se divide em 5 facções. E quando você completa 16 anos, você tem que escolher uma delas. Mas aí, você descobre que na verdade, você não se enquadra em nenhuma. Banana? Acertou! Quem adivinhou que eu vim falar hoje sobre Divergente? Sim! Como eu deixei lá escrito na fanpage, eu tava lendo o último volume e eu terminei já faz um tempinho, na verdade, acho que faz umas 2 semanas, mas eu consegui tempo para gravar agora, então é o que temos para hoje. Eu vim falar um pouco sobre as minhas impressões. Se você quiser saber mais, é só não dar o pause e não sair dessa janela. E antes que você se preocupe, toda vez que eu for falar algum spoiler ou alguma coisa do gênero, eu vou deixar avisado, ok? Não sabe? Em Divergente, a gente acompanha a Beatriz, uma menina que mora em uma Chicago distópica que, bom, a gente não sabe exatamente qual ano ela vive, mas a gente sabe que há muito tempo atrás aconteceu uma guerra e que basicamente aquela cidade onde eles vivem é a única que restou no mundo. E para ajudar a sociedade a sobreviver a esse certo apocalipse, eles se reorganizaram e dividiram a estrutura da cidade em 5 facções. Então nós temos os Candor, que são as pessoas extremamente sinceras, que falam o que vem na cabeça e que não tem meias palavras. Então, tipo, eram os grupos de pessoas que acreditavam que um dos motivos pelos quais a guerra aconteceu era porque as pessoas viviam mentindo. Então eles defendem que a verdade impede que a guerra aconteça novamente. Nós temos também os Dauntless, que são os corajosos, que acreditam que o que aconteceu anteriormente foi porque as pessoas não tinham culhões para enfrentar as outras e por isso tudo foi por água abaixo. Então eles são corajosos, gostam de adrenalina e tudo mais. Temos também Abnegation, que é a facção na qual a Triss pertence. Eles são totalmente altruístas, então eles se colocam em último lugar de tudo. Eles acham que o egoísmo foi o principal problema e o principal condutor da guerra de anos atrás. Além disso, a gente tem também Amity, que é a facção que defende a amizade, que acha que todo mundo deve aprender a se dar bem e a respeitar a opinião dos outros e que as decisões devem ser tomadas em conjunto. E, por último, e não menos importante, temos os Erudite, que são os inteligentes, que eles acham que um dos motivos pelos quais a guerra aconteceu é porque as pessoas não tinham muito conhecimento e a ignorância no mundo era muito grande e que, bom, eles tinham que ter pensado em maneiras de controlar a guerra, doenças, etc. E é isso. São essas 5 facções que meio que regem a Chicago deste ano, que não sabemos qual é. As pessoas que não pertencem a nenhuma dessas facções, meio que isolados da cidade, quase como sem teto mesmo. Então eles vão em casas abandonadas, eles quase não têm comida e eles dependem dos outros para sobreviver. E é nessa Chicago que a gente embarca logo no começo. A Beatriz, ela acabou de completar 16 anos e, pra variar, porque eu não sei porque é sempre com 16 anos, gente. A gente reclama que a gente tem que escolher a faculdade com 17, 18, mas pensa você escolher como você vai querer viver pro resto da sua vida aos 16. Complexo, mas tudo bem. Então, ao completar 16 anos, todos os adolescentes dessa cidade têm que passar por um exame. Você vai lá, entra em uma sala em que tem só você e a sua avaliadora e você recebe um serum. É como se fosse um soro, assim, só que ele é um pouco mais poderoso. Ele não faz só você deixar de passar mal, por exemplo. Então, como que funciona? Eles injetam esse serum em você e vem como se fosse um videogame na sua cabeça, de certa maneira, que apresentam diversos desafios para você enfrentar. E a partir da forma como você enfrenta esses desafios, a sua avaliadora vai te dizer se você tem um perfil mais de abnegation, de dauntless ou o que quer que seja. Apesar do seu perfil, você pode sim escolher, vamos supor, a Beatriz. Ela era da Abnegation. Se o teste dela tivesse dado que ela era da Empty, ela poderia ter escolhido ficar na Abnegation. Só que o teste, ele meio que mostra, assim, o seu interior, o que você realmente é.
e qual você tem mais potencialidade para se tornar o melhor que você pode extrair de você mesmo. Então, você passa por esse processo, ninguém sabe qual é o seu resultado, e em uma cerimônia enorme você tem que escolher em qual facção você vai querer viver pro resto da sua vida. E o lema é meio facção antes da família. Então é quase como se, por exemplo, se você sair da sua facção de nascimento, você basicamente mal vai poder ver os seus pais e esquece eles, minha filha. Começa a arranjar uns amigos lá na facção que você quer, porque não vai ter mais papá e mamãe pra cuidar de você. Só que uma coisa muito estranha acontece com a Beatrice. Ela passa por um exame e ela descobre que ela é divergente, ou seja, ela não se enquadra verdadeiramente em nenhuma das facções. Ela tem um perfil muito amplo, que ela poderia ser basicamente qualquer coisa que ela quisesse. Então ela poderia entrar em qualquer uma das facções, mas ainda assim ela nunca ia se adaptar e se sentir 100% completa em nenhuma delas. Ok, esse é o resumo, não tem spoiler, gente, porque se você viu o trailer do filme, você já sabe que a Beatrice é divergente. E também na orelhinha aqui do livro a gente já sabe. No meu caso, eu conheci Divergente muito sem querer. Eu fui na livraria e eu queria um livro em inglês, sabe? Tipo, uma desculpa pra poder comprar um livro novo. Aí eu vi essa capa aqui, brilhante, super bonitinha, e falei, ah, é esse. Peguei o livro e comprei. Nesse primeiro volume, a gente acompanha então a Beatrice, que ela vive na Abnegation, e ela meio que, bom, ela não se dá muito bem com a postura dessa facção em que ela vive. Ela acha que é um pouco errado você não poder nunca se colocar em primeiro lugar e sempre ter que privilegiar a vontade dos outros e o bem-estar dos outros antes do seu próprio. Então, ela faz o exame, ela descobre que ela é divergente e ela escolhe entrar para Dauntless, que é a facção dos corajosos. Eu não sei como é que eles traduziram, porque eu li em inglês e eu não peguei o livro em português pra dar uma olhadinha. Então eu tô fazendo uma tradução livre, se o nome for outro, me avisem e deixem aqui embaixo, que daí, sei lá, eu coloco no box de informações pra vocês saberem direitinho o nome em português. E a gente acompanha nesse primeiro volume toda a mudança da Beatrice pra essa nova facção. Como que ela enfrenta as mudanças de deixar de ser Abnegation, o preconceito que ela enfrenta por ter mudado pra uma facção e as pessoas... E bom, as pessoas meio que têm um grande preconceito com o grupo, com a facção da Abnegation. Eles são, tipo, os que sofrem mais bullying, praticamente. Porque, tipo, ah, você não se importa com você só se importa com os outros. Então, o mundo é futurista, mas o bullying ainda existe, gente. Enfim... então ela muda aqui e quando ela entra dentro da facção, ela descobre que não são todas as pessoas que escolheram estar no Dauntless que vão continuar lá pra sempre. E daí ela descobre que com o passar do tempo, eles vão passar por diversos treinamentos, eles vão ser ensinados a lutar, a usar facas, armas, etc. E que enfrentando a si mesmos, eles vão somar pontos ao longo acho que são os primeiros 3 meses. No fim, apenas um pequeno volume vai poder ficar dentro da facção. O resto vai virar sem facção, vai ter que morar na rua e se virar. Então, meio que vira uma coisa dente por dente, unha por unha, sabe? Guerra. E daí a gente vai acompanhando o desenvolvimento da Triss, que é uma pessoa bem recatada, mas que não gosta muito dessa posição e que vai evoluindo e se descobrindo cada vez mais forte. E vamos vendo ela fazendo amigos, ela se tornando cada vez mais parte daquela facção que ela escolheu. E nesse interim a gente vai descobrindo algumas coisas meio estranhas e tudo mais. E a gente descobre que a presidenta, que é uma erudita, né, o Verdit, ela meio que mata os divergentes. Sim, tipo, ela não quer revolução dentro do sistema dela, ela quer controle total e absoluto. O final do livro é a parte mais legal. O livro é interessante, a escrita é gostosa e se você não manja muito de inglês, é um bom livro pra você ler e ir ganhando uma certa habilidade de leitura, porque a escrita é bem simples, uma palavra ou outra que é um pouco mais complicada, mas no geral é um livro bem legal pra você ler, a escrita é gostosa e o desenvolvimento da história é bom, interessante. Mas ainda assim eu tava achando, legal, mas no big deal, sabe? Tipo, é legal, mas ok. Mas no fim deste livro, minha gente,
aí você morre de vontade de ler o próximo. Sim, porque o fim, ele é um ápice muito bem conduzido. Coisa que você não vai esperar, porque ele realmente acontece do nada e meio que explode na sua cara sem que você tenha tempo de se defender. Por causa do final, única e exclusivamente, que assim que eu terminei, eu corri pra livraria e comprei o 2. Eu leria as continuações se o final fosse um pouco mais, vamos dizer, lento. Só que esse final valeu a pena e foi o que valeu o livro inteiro pra mim. Eu achei muito, muito, muito bom. E, bom, eu gostei desse primeiro volume. O resumo básico é mais ou menos esse, etc. Porque, bom, se você não quer saber spoiler, eu não vou te contar, não vou estragar a sua leitura. No fim do vídeo, acho que daí eu vou falar sobre os spoilers e eu aviso vocês. Então, terminado o livro, nós somos levados para Insurgente. Essa continuação, pra mim, foi muito, muito interessante pelo fato de mostrar pra gente um pouco mais sobre as outras facções. No primeiro livro, apesar da gente saber qual é o perfil de cada uma, a gente vê sob o olhar um pouco, vamos dizer, preconceituoso da personagem principal. Aqui, a gente enxerga as facções mais de dentro, e a gente começa a entender um pouco mais como que elas funcionam, e a ver os prós e os contras reais, e não, vamos dizer, pré-definidos por pessoas que nunca viveram ali. É interessante e faz com que a gente entenda um pouco mais sobre o funcionamento geral dessa Chicago futurista. Mas, em contrapartida, eu achei esse livro um pouco mais lento em certas partes. Tem alguns trechos que são meio tipo... opa! Mas eles são legais. O que me estressou um pouco, assim, de verdade, dentro deste livro é a Tris, porque ela tá muito chata, gente. Ela tá mais chata do que Harry Potter na Ordem da Fênix. Isso é bem difícil de conseguir, convenhamos, né? Se você lê o quinto livro, você lembra do Harry nesse livro. Aqui ela tá muito tipo, ai, eu vou me jogar na frente de todo mundo e vou salvar o mundo e vou morrer porque eu preciso fazer isso para que todos os que eu amo sobrevivam. Tipo, menos Tris. Bem menos. Mas é legal, a história ainda continua interessante. Eu gostei muito porque, pelo fato de a gente estar em outras facções, da gente conhecer mais, ver o funcionamento, principalmente da Amity, que eu gostei bastante dessa facção, e é muito interessante ver como, de certa forma, pessoas que moram ali naquela facção têm um pouco de abnegation dentro de si também, porque como eles tomam decisões em grupo, eles têm que colocar a vontade do grupo antes da vontade própria, por exemplo. Então, se eu quero ir lá e matar alguém, eu não posso se a facção inteira decidiu que a gente não vai matar ninguém. Sim. É bem legal, e eu confesso que o final do livro, a super revelação, eu meio que já esperava, assim, que tivesse alguma coisa relacionada ao que foi falado. Com o passar, principalmente nesse livro, a gente vai enxergando mais sobre a Chicago, como que funciona, como que ela é, como que eles sabem que não tem ninguém do lado de fora, tal, e eu comecei a achar meio estranho. Então, eu adivinhei um pouquinho o final, mas ainda assim eu fiquei com vontade de ler o próximo livro, mas confesso que eu fiquei com preguiça, porque eu adivinhei o que ia acontecer mais ou menos, e 2, porque a personagem estava muito chata nesse livro e eu fiquei com bastante preguiça. Eu achei que o foco romance talvez pesou aqui de uma forma errada. Tipo, a história das facções e tudo, da guerra que começou a se instituir, etc., é muito mais interessante do que um romance. Tipo, gente, deixa o romance do lado, pode colocar um pouquinho, mas não pesa demais a mão, entendeu? Mas tudo bem. Então, terminamos Insurgente com uma super revelação, uma coisa, oh meu Deus! E logo em seguida temos A Legend. Eu não tenho o livro aqui comigo, porque eu ainda não tenho o livro físico, eu li ele no Kindle, e eu não estou com o Kindle aqui, infelizmente, mas vamos falar dele sem ter uma imagem. Vou colocar uma imagem aqui se eu achar, senão não terá. Gente, a gente é levado a um universo, assim, é uma total desconstrução do primeiro livro, da situação que a cidade vive. A gente tá num cenário completamente diferente, praticamente uma guerra civil. E, bom, o desenvolvimento da história aqui é muito mais frenético, interessante, e a personagem tá muito, muito mais madura e interessante e inteligente, que vale a pena você acompanhar. Isso é um ponto super, super positivo da Veronica Roth.
que ela conseguiu desenvolver a Tris. Ela não ficou parada numa estaca do tipo, ah, sou uma adolescente, pobre coitadinha de mim. Ela cresce, a gente vê o crescimento dela, a gente vê o crescimento do Tobias também, e a gente vê o crescimento do relacionamento dos dois de uma forma um pouco melhor do que Insurgente, que foi muito chato. E, bom, eu achei o livro super legal. Então é muito legal a forma como nós somos levados a entender melhor o vídeo que a Edith Prior deixou pra toda a civilização ali. E por que aquele vídeo estava sendo tão super protegido por algumas facções específicas. Eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens, do desfecho, de muitos relacionamentos entre os personagens. Então, por exemplo, entre o Caleb e a Tris, que não é assim, ah, poxa, agora tá de boa, a gente tá, você tentando me matar, mas tudo bem, eu vou te perdoar. Tipo, não. É um desenvolvimento bem legal, assim como o Tobias com seus pais e tudo mais. Esse livro ele é muito mais humano e eu acho que é por isso que eu gostei mais dele. E porque a gente consegue ver mais dentro dos personagens, não só o cenário geral e tudo mais. E, bom, a Tris está mais legal do que no outro livro, porque daí a história é mais interessante tudo. No final do livro eu já sabia que ia acontecer. Sim, eu comecei a ler e daí eu notei uma coisinha diferente e eu falei, estranho isso daí, hein? E daí eu deduzi que ia acontecer uma coisa e aconteceu. Sim, eu não achei que atrapalhou a história, eu ainda tinha esperanças de que isso não acontecesse, mas quando aconteceu eu meio tipo, ah, tá bom. Não foi chocante, mas não foi tão chocante assim. Mas eu gostei do final, gostei da forma como foi finalizada a história, sem ser aquela coisa super final, feliz, uhul, mas sendo ainda assim um final bom. Eu só achei que a Veronica Roth, ela deixou alguns pontos um pouco mal amarrados e que ela mostrou algumas coisas que poderiam ter sido bem melhor aproveitadas, que ela aproveitou pouco. Então, como eu quero falar o que eu achei do livro, se não leu, pare de assistir o vídeo aqui, dê pause, aproveita, já dá o joinha, curte a nossa fanpage e acessa o blog pra ler todos os posts lá, inclusive os que não viram o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Se você continuou, então você quer saber spoilers, ou você já leu o livro. Então vamos comentar sobre as coisas que eu achei um pouco mal trabalhadas dentro da escrita do livro. No primeiro livro, a gente enxerga mais o desenvolvimento dentro das pessoas que entram no Dauntless, e eu gostei principalmente porque em Divergente a gente tem uma impressão de que aquela história vai levar a gente pra um rumo, e na verdade, a hora que o livro termina, o rumo é totalmente diferente. Eu achei que fosse virar um livro de romancinho e tal, e tipo, não. Então por isso que eu achei bem legal. Em Insurgente, como eu já disse, eu gostei de começar a ver a desconstrução daquela sociedade e enxergar um pouco mais das outras facções e dos outros posicionamentos de personagens que até então a gente não conhecia. Só que a personagem, a Tris, ela tava, acho que, sei lá, naquela fase passando de adolescente pra adulta. E ela tava muito chata. Eu achei que a Veronica pesou a mão um pouco no relacionamento da Tris com o Tobias, que era uma coisa que, com o final de Divergente, eu achei que não fosse existir tanto dentro do livro, e ele existiu um pouco mais do que eu acharia saudável, e de uma forma um pouco ruim. Eu gostei sim do desenvolvimento de várias coisas, principalmente, por exemplo, o pai do Tobias e o aparecimento da mãe dele, etc. Apesar de eu ter também esperado isso, tipo, eu meio que adivinhei que era a mãe dele, mas tudo bem. Foi um livro legal, eu achei ele mais parado e um pouco mais pesado de ler, assim, no quesito arrastado. Mas eu gostei, o fim fez valer a pena, gostei muito da edição do vídeo, mas eu confesso que quando a gente é levado pra dentro da Amity e a gente enxerga a cerca da cidade e os seguranças e que tipo, ninguém sai daqui. Por quê? Aí eu já comecei a deduzir que existe um mundo lá fora. Eu já meio que adivinhei que ia ter alguma coisa, que eles não eram as últimas pessoas sobreviventes depois da Guerra Civil. Enfim. Em Allegiant, eu gostei bastante do desenvolvimento, apesar de, como eu disse, eu ter adivinhado que existiriam pessoas lá fora, eu não adivinhei o porquê que as pessoas estavam presas dentro daquela cidade. Eu gostei muito da forma como ela vinculou a ciência com a vontade do homem de ser meio Deus, e foi bem inesperado. Eu não achava que ia ter um relacionamento com genética e etc.
Achei bem legal, bem interessante. Eu achava que fosse uma coisa meio, sei lá, achei que fosse um mundo normal hoje, sabe? Tipo, eles tinham fingido que tinha acontecido um apocalipse. Imaginei várias teorias, menos a que aconteceu. E isso foi muito, muito legal. Só que de outro lado, a Verônica deixou alguns pontos um pouco soltos. Do tipo, as pessoas que viviam no Fringe. Eu achei que fosse ter algum papel super importante pra eles, porque realmente parecia, tipo, daria pra tirar muito dali. Só que não, tipo, eles aparecem, a gente vê que ok, mesmo nessas pessoas, dentro da cidade em que as pessoas são mais envolvidas e menos, e que tipo, controlam melhor os seus defeitos genéticos, a gente tem pessoas esquecidas e tipo, olha, aqui tem umas pessoas esquecidas. Aí a escritora esquece deles. Sim. Isso eu achei bem ruim, eu acho que daria pra incluir eles dentro da história de uma maneira mais diferente e colocar eles com um papel um pouco mais relevante dentro de algumas decisões e algumas ações da história. Mas, bom, até aí tudo bem. Eles só aparecem no fim, né, no prólogo, quando a Veronica Root cita que eles começaram a ser incluídos na sociedade de novo, mesmo que até então eles tivessem sido, tipo, completamente deixados de lado. E ok, achei que dava pra desenvolver melhor. E além disso, me incomoda um pouco a forma como, às vezes, algumas coisas acontecem do nada. Tipo, tudo bem ter o elemento surpresa e tudo mais. Só que tem vezes que, tipo, tudo acontece do nada e muito, muito rápido. Então meio que você fala, tipo, hã? Sabe, é difícil, porque você não entra no clima daquilo que aconteceu, porque acontece alguma coisa que mexe tudo, por exemplo, em A Legend. A hora que o Tobias ajuda a entrar dentro dos laboratórios, etc. Foi legal, só que aconteceu tão rápido e acabou também tão rápido que, tipo, não dá nem pra você sentir direito que aquilo teve alguma relevância. Você só sente a relevância daquele step logo depois, tipo, não durante, que você não fica assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, tipo, você tá lendo, daí acabou. Aí você fala, acabou? Aí você vê o que aquilo gerou, etc. Daí você começa a ficar um pouco mais triste, ou mais feliz, ou sei lá, não sei por quem você estava torcendo dentro do livro. Assim, enfim. Isso que me incomodou um pouco na leitura, e acho que foi por isso que eu demorei até pra pegar o A Legend pra continuar lendo, porque saiu e daí eu tava lendo alguns outros livros, e o livro, eu achei que ele tava um pouco caro, e eu tava sem o Kindle, então não tinha nem como eu ler a versão em e-book. Mas assim que eu troquei o Kindle e ele chegou, por insistência da minha amiga, né, Fê, que ficou, Leia, eu preciso conversar com alguém sobre esse livro, aí eu peguei pra ler. O que ela ficou mais chocada, que foi na verdade o que eu já deduzi que fosse acontecer, foi o fato da Beatrice morrer. Gente, na boa, a Veronica Root, ela foi muito burra. Porque ela me vem no Divergente e no Insurgente, contando a história única e exclusivamente sobre o ponto de vista da Beatrice. Aí vem no último livro, e ela coloca as coisas sobre a visão do Tobias. Tipo, gente, é porque algum dos dois vai morrer. Como antes a gente só tinha a Beatrice, eu deduzi que fosse ela que fosse morrer. E daí a gente ia precisar ter um outro personagem sob um outro ponto de vista. Eu achei legal porque a gente consegue ver algumas coisas sobre a perspectiva desse personagem e decisões que ele toma e tudo mais. E eu deduzo que algumas pessoas, como a minha amiga, não tenham adivinhado, porque teve o livro 3, 4, alguma coisa assim, que é um livro que tem, tipo, contos e algumas coisinhas contando a história do For, do Tobias. Então ela falou, mas já tinha. Só que eu acho que mesmo se eu tivesse lido esse, eu teria deduzido que a Trish ia morrer. Porque é um livro à parte esse do For. E por que ele tá dentro da narrativa de um livro que ele não tava? Tipo, ele nunca deu a opinião dele ali. Eu acho que ficaria menos óbvio se ela fizesse o livro só sob o ponto de vista da Beatrice, e daí no prólogo a gente visse a versão do Tobias. Ou tipo, depois que ela morre, teria só a versão dele. Sei lá, talvez, não sei. Vocês adivinharam? Me contem. A narrativa não é em terceira pessoa e em primeira, logo você deduz que se tem um outro personagem é porque o que sempre narrou ia morrer, gente. Achei muito óbvio, fiquei triste. Mas eu gostei, achei legal o final, assim, dela morrer, etc. Foi bem real, não foi feliz para sempre. Apesar de, gente, ela podia ter sobrevivido, sei lá, né? Ela tinha superpoderes, ela podia extrair as balas e viver. Não, brincadeira.
Mas, no geral, eu gostei muito, muito, muito da série. É um livro bom pra se você quer treinar inglês, se você tem um nível intermediário, avançado, assim, você vai conseguir ler tranquilamente. Ainda mais se você ler dentro do Kindle, que tem o dicionáriozinho, que já ajuda muito. A escrita da Veronica é super gostosa, você vai lendo sem perceber. E também acho que pelo fato de ser em primeira pessoa facilita um pouco. Eu não gostei tanto do segundo livro, como eu disse, por causa da Beatrice, mas eu gostei do cenário geral no qual nós somos introduzidos. E, bom, não sei se é a minha distopia favorita. As distopias atuais eu ainda prefiro, acho que Hunger Games, só que é bem legal, bem divertida. Eu quero ver o filme, quero ver as sequências que vão sair. E eu recomendo sim, apesar de ter algumas falhas, etc. Eu achei interessante, é uma história legal. E se você não se incomoda tanto com romances em momentos inoportunos, talvez você goste mais do que eu, porque no segundo livro o que mais me incomodou foi esse romance meio, tipo, fora de sintonia com a história, sabe? Então, essa foi a minha opinião sobre a trilogia. Quando sair o filme, aí a gente vem aqui fazer uma comparação sobre os dois, se eu achei a adaptação legal ou não. E espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês gostaram da trilogia, se vocês acharam algumas falhas, se vocês concordaram com a opinião que eu tive sobre alguns problemas da narrativa e tudo mais. E se vocês acham que eu sou louca, que na verdade os livros são ótimos, vamos conversar amigavelmente aqui embaixo. E se vocês estão ansiosos para ver os filmes também. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de dar joinha para ajudar na divulgação dos vídeos. E também acompanhem o blog, porque como eu disse e repito, tem alguns posts que não viram vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado e a gente se vê pela cidade. Um beijo e tchau, tchau!